A iluminação da cozinha tá incrível, porque tem uma luz bem na minha frente, uma janela, e hoje eu venho aqui no canal. Você pode me chamar de Damião, você pode me chamar de Augusto, você pode me chamar de Dan, você pode me chamar de Dami, ou também de O Contador. Esse perfil aqui é feito para que eu conte história, certo? E hoje eu trago aqui uma história para ser lida, e essa história se chama... Vamos escolher algum... eu peguei esse livro na minha escola, e se chama Os Melhores Contos Brasileiros de Todos os Tempos. Quem organizou essas histórias foi Flávio Moreira da Costa. E tem... Olha a quantidade de artistas, de escritores que tem aqui. Nós temos Mário de Andrade, Clarice Lispector, Coelho Neto, Álvares de Azevedo, nomes que a gente escuta na escola. Talvez a gente possa ler em sequência, não é? Vou procurar uma história aqui bem legal pra gente ler. Essa aqui vai ser uma história muito popular, muito pop, vai ser uma história calminha, sabe? Uma história que você pode usar pra dormir ou até pra rir. Perdão pelo som que eu vou fazer agora, eu vou aproximar um pouquinho a cadeira, tá? Perdão. Então vamos começar. O nome da história é De Como Malazarte Fez o Urubu Falar. Quando o pai de Pedro Malazarte entregou a alma a Deus, fez-se a partilha dos bens, uma casinha velha, entre os filhos, e tocou a Pedro uma das bandeiras da porta da casa, com que ele ficou muito contente. Pôs a porta no ombro e saiu pelo mundo. Em caminho, viu um bando de urubus sobre um burro morto. Atirou a porta sobre ele. Perdão pelas moscas, eu coloquei até um incenso aqui para elas não se aproximarem de mim. Atirou a porta sobre eles, sobre os urubus, e caçou um urubu que ficou com a perna quebrada. A porta caiu em cima do urubu, quebrou a perna dele. Apanhou-o, pôs a porta às costas e continuou a viagem. Obra de uma légua ou mais, ele avistou uma casa de onde saía fumaça, o que queria dizer que se estava preparando o jantar. Pedro Malazarte, que sentia fome, bateu à porta e pediu de comer. Veio atender uma preta, lambisgoia, que foi logo dizer à patroa que ali estava um vagabundo com um urubu e uma porta a pedir de jantar. A mulher mandou que o despachasse, que a sua casa não era coito de malandros. O marido estava de viagem e a mulher, no seu bem bom, a preparar um banquete para quem ela muito bem o destinava. Neste mundo há coisas. Pedro Malazarte, tão mal recebido que foi, resolveu subir para o telhado. Valendo-se da porta que trazia e lhe serviria de escada. Subiu e ficou espreitando o que se passava naquela casa, tanto mais que sentia o cheiro dos bons petiscos. Espiando pelos vãos das telhas, espiando pelos vãos das telhas, viu os preparativos e tomou nota das iguarias e ouviu as conversas e confidências da patroa e da negra. Justamente na hora do jantar, chegou o dono da casa, que resolvera voltar inesperado da viagem que fazia. Quando a mulher percebeu que ele se aproximava, mandou esconder os pratos do banquete e veio recebê-lo e abraçá-lo, muito fingida, muito risonha, mas por dentro queimando de raiva. Vai daí, mandou pôr na mesa a janta, que constava de feijão aguado, paçoca de carne seca e cobu,
dizendo: "Por que não me avisou, marido? Sempre se havia de aprontar mais alguma coisa." Sentaram-se à mesa. Pedro Malazarte desceu de seu posto e bateu na porta, trazendo o urubu. O dono da casa levantou-se e foi ver quem era. O rapaz pediu-lhe um prato de comida e ele chamou para a mesa, a serviço do pouco que havia. Pedro Malazarte conseguiu o que queria. Encheu o bucho, né? A mulher estava desesperada, desconfiando com a volta do Malazarte. Pedro tomou assento, puxou o urubu para debaixo da mesa, preso pelo pé num pedaço de corda de pita. Estavam os dois homens conversando, quando de repente o Malazarte pisou no pé quebrado do urubu. E este se pôs a gritar: uh! O dono da casa levou um susto e perguntou que diabo teria o bicho. Pedro respondeu muito sério: "Nada, são coisas. Está falando comigo." "Falando? Pois seu bicho fala?" "Sim, senhor. E nós nos entendemos. Não vê como o trago sempre comigo? É um bicho mágico, mas muito intrometido." "Como assim?" "Agora, por exemplo, está dizendo que a patroa teve aviso oculto da volta do senhor e por isso lhe preparou uma boa surpresa." "Uma surpresa? Conte lá como isso é." "É deveras. Uma excelente leitoa assada que está ali, naquele armário." "Pois é possível? Ó mulher, é verdade o que diz o urubu deste moço?" Ela, com receio de ser apanhada com todo o banquete e certa já de que Pedro sabia da marosca, apressou-se em responder: "Pois então, pura verdade, o bicho adivinhou, queria fazer-te a surpresa no fim do jantar." E gritou pela preta: "Maria, traz a leitoa." A negra veio logo correndo, mas de má cara, com a leitoa assada, na travessa. Daí a pouco, Pedro Malazarte pisou outra vez no pé do urubu, que soltou um novo grito. O dono da casa perguntou: "O que é que ele está dizendo?" "Bicho intrometido, está candongando outra vez. Cala a boca, bicho." "O que é?" "Outras surpresas." "Outras?" "Sim, senhor, um peru recheado." "É verdade, mulher." "Uma surpresa, maridinho do coração." "Maria, traz o peru recheado que preparei para teu amo." Peraí, gente. Tem um bicho aqui. Ele me picou. Veio o peru. E pelo mesmo expediente, conseguiu Pedro Malazarte que viessem para a mesa todas as iguarias, doces e bebidas que haviam na casa. Ao fim do jantar, o dono da casa, encantado com as proezas do urubu, propôs comprá-lo a Pedro Malazarte, que o vendeu muito bem vendido, enquanto a mulher e a preta bufavam de raiva, crentes também no poder mágico do bicho, que assim seria um constante espião de tudo quanto fizessem. Fechado o negócio, Pedro Malazarte partiu, satisfeito e vingado. E esse é o fim da nossa história de hoje. O que vocês acharam da história? Eu quero agora ler para vocês, porque antes de cada história tem uma apresentação sobre o autor. Eu não quis falar antes, né, porque enrolaria um pouco. Então eu vou mostrar aqui no final. Quem escreveu essa história foi Lindolfo Gomes. E sobre Lindolfo Gomes, está escrito assim: Pedro Malazarte,
existe registrado em vários causos e versões há séculos, e talvez seja o personagem mais popular dos contos anônimos de tradição oral. Uma espécie de antecessor do Macunaíma, escrito por Mário de Andrade, mas não do Macunaíma anônimo. Destacamos a versão recolhida por Silvio Romero, em Contos Populares do Brasil, uma das de Malas Artes, e o ciclo completo de Lindolfo Gomes, em Contos Populares Brasileiros, reproduzido na íntegra, em grandes contos populares do mundo todo. Aqui selecionamos o primeiro ciclo. Então, Pedro Malas Artes é um personagem que... Nossa, o bicho me mordeu. Pedro Malas Artes, ele é a personificação das malas artes. Aquela pessoa traquina, sabe? Travessa, que faz as coisas querendo ter a melhor sempre. Ele é essa personificação. Olha, gente, só tinha isso pra falar hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. Se tiver bom resultado, eu posto outra história, outro conto, tá certo? Até a próxima.